Olá pessoal, eu aqui de volta, Juan Morrison, falando mais um pouquinho sobre explicabilidade e inteligência artificial usando a biblioteca SHAP. Bem pessoal, agora nesse vídeo a gente vai fazer aqui um modelo NLP, processamento de linguagem natural. A própria documentação coloca um modelo pré-treinado, um modelo chamado modelo BERT, que ele faz análise de sentimentos, um modelo de análise de sentimentos, mas é um modelo já pré-treinado. Você pode só baixar o modelo e tentar rodar em cima do modelo já pré-treinado, né? Esse modelo ele tem inglês, se eu não me engano, espanhol, italiano e outras línguas, alemão, se eu não me engano. Mas não tem português, né? Além disso, ele é um modelo que ele exige uma certa qualidade no computador, né? Na base computacional que vai rodar o modelo. E por isso é necessário, às vezes, uma GPL para rodar. E aí, nesse caso, como eu não tenho muito acesso a GPL, acabei achando por bem criar nosso próprio modelo. Então, para ser mais didático, também por causa de questões computacionais, a gente vai utilizar aqui um modelo próprio, né? A gente vai rodar aqui as bibliotecas, importando todas elas, a gente vai usar o, o Scikit-learn do Navideus, né? Que é um modelo estatístico, que geralmente é o que é utilizado para análise de sentimentos. E aí eu pedi para o ChatGPT criar 150 frases positivas, né, únicas. Ele criou aqui frases positivas, 150 frases. Vou só rodar aqui, aguardar as informações dessas minhas frases. São 150 frases. Ele também criou 150 frases negativas para deixar bem balanceado, frases positivas e frases negativas. Né? Rodei as duas aqui. Agora eu tenho o meu conjunto de dados. Vou só juntar o meu conjunto de dados. Juntei tudo numa base só. Né? Eu fiz aqui uma mistura dos dados para não ficar primeiro os positivos e depois negativos, deixei bem misturado, né? E aqui eu imprimi aqui, só para a título de informação, as 5 primeiras frases do meu data frame, né? O data frame final. Eu imprimi as 5 primeiras frases, uma frase deu 0 como label, ou seja, ela é uma frase negativa, você foi passei o dia inteiro esperando uma resposta, tal, frase negativa. Senti que fui escutado com atenção verdadeira, frase positiva. Então, ele ChatGPT criou as frases, a gente só colocou aqui dentro de um data frame, né? E aí agora o que, é que a gente vai fazer? Separar o que é base de treino, base de teste, né? E botei apenas 10% para base de teste e vetorizando todo esses minha base de treino e base de teste. Então, qual é a diferença aqui? É que a gente vê que quando a gente vetoriza, a gente vai criar alguns tokens que são basicamente as palavras, né? Em alguns casos a gente até modifica, dependendo do que a gente for utilizar, a gente pode transformar esse token em não em palavras, mas pedaços das palavras. Mas aí não é o X da questão aqui do nosso vídeo. O importante que a gente entenda é que o modelo treinado, o Fit Transform, ele está pegando todas as palavras, todos os meus tokens possíveis, dentro do meu conjunto de dados completo, que é o conjunto de dados de treino, né? O X-Train, na verdade, e pegando todo esse conjunto de dados e transformando ele de forma vetorizada. Então, cada palavra vai ter uma posição e vai ter um valor dentro daquela frase. Né? Quando eu utilizo já a base teste, é possível que dentro da minha base teste, e natural, que dentro da minha base de teste, existam palavras que não estejam dentro do meu contexto do X-Training. E como eu não treinei com essa palavra deve ser descartada. É tanto que eu não uso o Fit Transform aqui para minha base de teste, eu uso o Transform. O que é isso? Ele vai utilizar as mesmas palavras que tem no Fit Transform, né? Ou seja, do que foi treinado, e vai apenas utilizar as palavras que ele conhece. Então, as palavras que tem na fase de teste e não são conhecidas, elas são descartadas. Certo? Então, ele cria um vetor, a parte vetorizada somente das palavras conhecidas. Então, com isso, o que eu vou mostrar aqui para vocês, quais são os meus tokens, né, quais são as palavras que ele utilizou. São várias palavras, então é um conjunto bastante grande aqui de informação. Né? E aqui eu vou mostrar como é que ficou o meu dado de treino depois que eu vetorizei. O que ele faz aqui? Ele bota as coordenadas, ou seja, na frase 0, ele vai ficar na posição 373, que é o token 373, que é eu vou ter que
produzir qual seria a palavra, eu teria que chegar na posição 373 do token e dizer que na fase zero ela tem um valor 0,23, né? É que esse valor já é um valor que ele faz uma diferença aí do quanto que a informação apareceu, quantas vezes ela apareceu e quanto ela é importante para poder chegar no resultado do modelo. Se, por exemplo, essa palavra é um positivo, quanto que ela é importante para ser positivo. E assim sucessivamente. A frase 1, eu tenho uma palavra na posição 266, tal, importância 0,21, tal, 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 tal. Beleza. Só que aqui é muito comum visualmente para a gente tentar entender. Eu transformei aqui só por questão didática. Peguei os tokens como as palavras, como se fosse na minha tabela que eu vou transformar isso aqui em tabela, né? Eu peguei como se fossem as colunas. Né? Eu transformei num data frame o meu X-Train. Né? No X-Train eu transformei num data frame. Como é que eu fiz isso? Eu peguei todos os valores e criei, botei como coluna os tokens. Né? E aí eu vou só imprimir aqui o resultado das 6 primeiras palavras, das 6 primeiras frases, só para vocês verem. Hoje senti amor verdadeiro de alguém, né? É a primeira frase. Então, dentro do meu frame, a palavra abracei não está nessa frase, então ela fica com zero. A palavra abraçar também não está nessa frase, com zero. A gente pode ver aqui que no exemplo que apareceu aqui não apareceu nenhuma informação. Mas, por exemplo, se eu tivesse a palavra chuva ela deve estar aqui em algum local, aqui ela não aparece. Mas a palavra chuva ia ter um valor dentro desse meu data frame. Deixa eu ver se aumentando aqui a quantidade para 10, se eu consigo visualizar algum exemplo para a gente poder ser mais didático. Todos zerados ainda, vou aumentar mais um pouquinho. Para a gente pegar um exemplo bem prático. Né? Aqui, achei. Então, ó, vontade é uma palavra, vontade, é uma palavra que está na minha frase número 9. Vou contar aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está aqui, ó, vontade. Então, como ela é uma palavra que está na minha frase número 9, eu tenho um valor para ela. Né? Vai aparecer aqui o valor para ela. Então, só vai aparecer valor aqui quando a frase estiver, quando a palavra estiver dentro da frase. E assim sucessivamente, né? Aqui, não dá para mostrar todas as colunas, fica, cada palavra vira uma coluna, então são muitas colunas, acaba não exibindo aqui nesse tipo de print, né? Só para você ter noção, são 769 tokens, ou 769 palavras possíveis dentro da minha base treinada, ou seja, 769 colunas dentro do meu data frame. Então é um data frame bem robusto, com bastante colunas, né? E bastante linhas. Então vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou treinar um modelo, né? O modelo, peguei a base vetorizada e fiz um train em cima desses meus resultados do Y-Train. E agora eu vou tentar explicar isso. Né? Eu vou tentar criar o meu explainer. Lembra que eu criei o meu explainer, lembra que eu criei o Xtrain DF, que é o meu data frame em forma de coluna. Eu posso utilizar o meu próprio Xtrain VEC aqui, mas para esse vídeo de hoje a gente vai usar o Xtrain DF, que é ele já transformado em tabela, em data frame, né, no formato de data frame. Certo? E aí eu tenho que, por obrigação, quando eu faço isso, o Explainer exige, né? Eu posso até rodar sem isso, mas vai dar um erro lá na hora de criar o Shape Values. Então, para não dar esse erro lá na frente, o Explainer exige que a quantidade de épocas, né, tem que ser 2 vezes maior do que 2 vezes, ou seja, 2 vezes mais um da quantidade de colunas. Como as minhas colunas são os tokens, então eu multipliquei e somei mais 20 para passar um pouquinho a mais, para ter certeza de não dar nenhum problema. Então, gerei aqui meu explainer, ele já escolhe um permutation explainer, que é o padrão quando eu trabalho com esse tipo de linguagem, né? Quando eu estou trabalhando com muitas colunas, que é o caso da análise de sentimentos, né? Processamento de linguagem natural,
e acabo escolhendo por padrão o Permutation Exploit, né? E ele faz um trabalho de permutar, né? De trabalhar em etapas esse trabalho de criar o Shape Values. A gente vai ver isso mais na frente um pouquinho. Então, vou rodar aqui, vou transformando. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou transformando também meu data frame de teste, meu vetores de teste em um data frame, né? No final, sempre, quando eu estou trabalhando com a base de teste, eu acabo criando algumas colunas vazias, algumas linhas vazias, desculpa, coluna não, linhas vazias. Essas linhas que só tem valores nulos. E eu acabo isso prejudicando lá na frente o meu resultado, e eu tenho que fazer essa linhazinha aqui de apagar os meus valores nulos, né? A linha que tem algum valor nulo. Então, o que, que ele está fazendo aqui? Ele está permutando, né? Ele está fazendo essas permutações e está explicando a minha base de teste, criando os valores chave para a minha base de teste. Beleza? Demora um pouquinho, mas ele já terminou, né? Fez em 3 IT, que a gente são 3 iterações, né? 31 iterações possíveis. Com 31 iterações possíveis, ele conseguiu explicar. Então, foi suficiente. Quando a gente trabalha com essa base de dados, que é o modelo que é criado, que é sugerido, na verdade, pela própria documentação, que é o modelo BERT, ele demora bastante. E se eu não tiver um, se eu não tiver utilizando um CUDA aqui, né, que é o comando que eu coloco para poder rodar numa GPL, ele, ele praticamente é impossível de finalizar. Passa um dia inteiro e a gente não consegue finalizar esse comando de gerar o shape values. Como eu usei uma base menor, né, acabei conseguindo fazer isso de uma maneira bem mais rápida. A gente conseguiu fazer aqui dentro desse próprio vídeo. Beleza, o que, é que eu vou fazer aqui? Eu vou só imprimir o shape values para a gente entender que o shape values, quando a gente está trabalhando com o modelo de classificação, ele é um pouquinho diferente do shape values quando a gente trabalha com o modelo, né, de regressão. Qual é a diferença? O modelo de regressão ele tem um valor base único, né? Já o modelo de classificação ele tem um valor base para cada classe. A classe 0, que é a classe negativa, a primeira classe do meu modelo, é a classe 0. Ele tem um valor base de 0,54. Lembrando que é o valor base que a gente explicou em vídeos anteriores. É a média de todas as predições para essa classificação. Né? Em média, todas as predições deram 0,54. Em média, todas as predições para a classe positiva deu 0,45. Então, esse valor médio aqui vai ser utilizado para preencher os outros valores. E olha o que é interessante. Cada um dos valores chefe da coluna, de cada coluna, a coluna, por exemplo, essa coluna é a primeira palavra, que é a palavra que a gente falou anteriormente, que era abracei. A palavra abracei, né, para esse modelo, ela vai ter um valor para ser acrescido positivamente quando eu estou trabalhando com o sentimento negativo e decrescido negativamente quando eu tenho estou trabalhando com a predição de um valor, de uma frase positiva, né? E aí, para cada uma delas, eu acabo tendo, para cada palavra, ou para cada coluna, para cada filtro do meu modelo, da minha base de dados, eu acabo tendo um valor diferente. E sendo assim, eu acabo tendo problemas na hora de gerar algum gráfico, porque os gráficos eles são trabalhados dentro de chave values individualizados. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar somente com predições do valor zero, certo? Eu vou diminuir meu shape values e apagar uma dessas colunas, né? Eu vou apagar uma dessas colunas. Veja que eu tenho aqui 0, 0, 42199 e 0042.199 negativo, né? O positivo e o negativo. Vamos ver qual dos dois que vai ser apagado. E eu tenho 0,54 e 0,45. Vou rodar aqui e vou printar novamente, né? Dessa forma, eu vou ter agora na primeira palavra, vou subir aqui, ficou só positivo. 0042 positivo, porque aqui está a 0 menos 4, né? A menos 4. Então, aqui é 00042 positivo, né? Então, ficou só o positivo.
E assim como ficou só o positivo, também ficou o valor base só do positivo. Aí sim, agora eu estou com o Shape Values da linha 2 das minhas frases lá da base de teste, somente para entender o lado positivo. Então, quando eu for plotar esse gráfico de barras aqui, eu estou plotando apenas para valores positivos. Antes de plotar esse valor, deixa eu botar o ABS aqui, para a gente entender uma coisa diferente. Então, em valores absolutos, não precisa disso, em valores absolutos, o meu gráfico de barras vai trazer que a palavra FIIs é a palavra que tem uma maior influência em valores absolutos para essa minha frase. Veja que a minha frase, né, ele tem influência em algumas palavras. A palavra FIIs é que tem a maior influência. Né? Se ela é positiva ou negativa, eu não estou entendendo ainda porque eu estou plotando um gráfico de barra com valores absolutos. Se eu tirar o valor absolutos aqui, ele vai me trazer a palavra FIIs, só que ele entendeu que para essa predição desse modelo, né, essa linha, dessa linha, ou seja, essa frase de número 2, a palavra FIIs influenciou negativamente para essa predição, que é uma predição positiva. Lembra que a gente apagou todos os dados negativos lá do chefe e ficou só com o dado positivo. Se a gente olhar esse gráfico aqui, ele parece com uma coisa que a gente já conhece muito, que a gente já falou em outros vídeos, né? Que é o waterfall. Então, em vez de eu plotar esse gráfico desse modelo, é muito mais legal eu trabalhar com o waterfall, porque o waterfall ele já me traz lá o meu valor base e ele já faz a construção desses mesmos dados, né, em forma de cascata, né? Que aí eu vou trazer todos os outros filtros que influenciou negativamente, mas a filter que mais influenciou negativamente foi a palavra fiz e a que mais influenciou positivamente foi a palavra muito, né? E assim a gente consegue interpretar essa linha, essa frase de uma maneira bem mais clara com esse gráfico de waterfall. Né? Vou mostrar aqui outros gráficos barra, a gente pode fazer em média também, quando a gente quer trabalhar com todos os Shape Values. Aqui são todos os valores Shape da minha base de treinamento, porque eu usei a base de treinamento, desculpa, a base de teste, eu usei a base de teste para criar os Shape Values, então, em média, valores absolutos, né? A palavra com, a palavra não, a palavra um, tem valores bem parecidos, né? Valores bem parecidos. Aqui ele está arredondando, 0,01 ele está arredondando, mas são valores bem parecidos aqui em tamanho. Você pode perceber que o com está um pouquinho maior que o 1, então é um 0,1 alguma coisa maior, certo? Aqui a gente consegue visualizar de uma forma geral, né, qual é as palavras que têm alguma influência em forma absoluta dentro do que foi testado. Posso também trabalhar com soma, né? E a gente pode também tentar rodar o texto. Ele vai dar um erro aqui, já está até mostrando aqui que vai dar um erro. Por que ele vai dar esse erro? Porque lá no comecinho, quando eu fui fazer meu Explainer, cadê? Quando eu fui fazer meu Explainer, eu trabalhei com dados em formato de data frame. Eu não trabalhei com dados vetorizados. Não trabalhei com uma frase em si. Então, o grafo text, ele só vai funcionar se naquele local eu colocar as próprias frases ou dados vetorizados. Né? Num próximo vídeo, a gente vai mostrar como é que funciona esse gráfico text. E é isso, pessoal. Até a próxima.